Olá, queridos! Bem-vindos a este encontro, a esta nossa videoaula de farmacologia. Hoje finalizaremos, então, o estudo dos fármacos hipolipemiantes. Na parte 4 da nossa aula, estávamos conversando sobre os outros fármacos que reduzem colesterol, os fármacos não estatínicos. Encerrei a aula perguntando para vocês, e aí, como é feito o tratamento da hipertrigliceridemia? E esse é o assunto desta nossa videoaula. Amados, relembrem lá da nossa aula de estatinas, quando eu disse a vocês que a nossa meta primária, o nosso objetivo primário é sempre redução de LDL. Então, a gente sempre vai tratar o paciente visando a redução de LDL. Vimos há pouquinho ainda que todo esse metabolismo lipídico, todas essas lipoproteínas, elas trabalham de maneira orquestrada. Quando eu reduzo uma fração, uma lipoproteína, eu também tenho efeito nas demais lipoproteínas e na composição desses lipídios, né? Então, quando eu reduzo, por exemplo, o LDL com uma estatina, consequentemente, eu também tenho um efeito sobre triglicerídeos, por mais que esse efeito não seja o mais evidente, o mais potente. Mas, em situações em que a gente tenha uma hipertrigliceridemia com níveis muito elevados, nós podemos utilizar outros fármacos que são mais efetivos para o tratamento desse distúrbio de triglicerídeo, em algumas situações especiais, que é o assunto desta nossa aula de hoje, tá, queridos? Então, vamos lá. Tratamento da hipertrigliceridemia. Vou apresentar a vocês aqui hoje os fibratos, que são fármacos que têm excelente ação sobre os níveis de triglicerídeos. Vou apresentar a vocês também um fármaco que tem uma ação muito importante sobre os níveis de HDL, também melhora os níveis de triglicerídeos. E, por fim, conversaremos sobre ácido graxo ômega 3, encerrando, assim, o estudo dos fármacos hipolipemiantes. Vou começar aqui com vocês com os fibratos. Quem são os fibratos? Nós temos aqui alguns representantes, o bezafibrato, ciprofibrato, fenofibrato, que é o principal representante da classe, e a genfibrosila. Queridos, observem o efeito muito importante desses fármacos sobre os níveis de triglicerídeos. Nós temos 4 setas para baixo. Esses fármacos também melhoram os níveis de HDL, com 3 setas para cima, mas os efeitos sobre LDL são menores. Né? Por isso que são fármacos que nós utilizamos preferencialmente para o tratamento do paciente com hipertrigliceridemia. Vamos observar aqui, aprender o mecanismo de ação dos fibratos. Amados, nós já vimos nas nossas aulas prévias que lá no vaso sanguíneo, no interior da VLDL, também no interior de quilomicrons, nós temos uma alta concentração de triglicerídeos. E esses triglicerídeos sofrem a ação de uma lipase lipoproteica, que vai fazer, então, a liberação de ácidos graxos livres para tecidos periféricos, né? Já conhecemos isso. O que é que os fibratos fazem? Pessoal, os fibratos, eles ativam um receptor do tipo nuclear, o receptor PPAR-alfa ou PPAR-alfa, tanto faz. E esse receptor, ele está envolvido em 3 ações principais. Primeiro, aumento da oxidação de ácidos graxos no hepatócito. Lá no hepatócito, nós temos vias de síntese de ácidos graxos, de formação de ácidos graxos, e nós temos vias de degradação, de metabolismo de ácidos graxos. Uma dessas vias de degradação é através desse receptor PPAR-alfa. Então, quando um fibrato se liga no receptor PPAR-alfa, nós temos um aumento da oxidação de ácidos graxos, consequentemente diminui síntese de triglicerídeos, diminui triglicerídeo plasmático, uma cascata de eventos, né? Ainda, pessoal, os fibratos aumentam a síntese de ApoA1 e ApoA2, apolipoproteína A1 e A2 nos hepatócitos, e essas apoproteínas são bastante importantes para a HDL, para a composição da HDL. Conforme nós temos um aumento da síntese dessas apoproteínas, consequentemente, eu também tenho um aumento de HDL. Agora, o importante aqui, né, talvez o foco principal do fibrato para o tratamento aí das hipertrigliceridemias esteja aqui, pessoal, ó, na diminuição na síntese de ApoC3. O que é que essa apolipoproteína C3 faz? Essa apoproteína, pessoal, ela degrada a lipase lipoproteica. Né? Então, o que a ApoC3 faz? Quando ela é sintetizada, ela vem aqui e degrada a lipase lipoproteica. Consequentemente, eu não vou ter aqui, né, a oxidação e a quebra, a captação
desses ácidos graxos para o tecido periférico. Então, continua circulando, né? O VLDL vai passar por aqui, repleta de triglicerídeo, quilomicron vai passar por aqui, repleta de triglicerídeo, mas a lipase lipoproteica, né, está aqui degradada, não consegue fazer a captação para tecido periférico. O que o fibrato faz? O fibrato ativa a PPAR-alfa, nós temos uma diminuição na síntese de ApoC3, consequentemente, a lipase lipoproteica não é degradada, fica superativa aqui no endotélio, e vai fazer, então, a captação de ácidos graxos nas células musculares, consequentemente, estou captando mais ácido graxo aqui do plasma para o tecido adiposo, e eu tenho uma diminuição, então, de VLDL, de quilomicro, tem uma diminuição dos teores de triglicerídeo aqui na circulação sanguínea, tá, queridos? Então, esse é o mecanismo de ação dos fibratos, que levam à diminuição de triglicerídeo plasmático e também a um aumento da HDL plasmática. Por esse efeito tão interessante e importante sobre os triglicerídeos, esse é o fármaco de primeira escolha para o tratamento da hipertrigliceridemia. Então, tem um efeito também aumentando a HDL. Entretanto, apesar de ser fármaco de primeira escolha para o tratamento da hipertrigliceridemia, vocês têm que levar em conta que a nossa meta primária sempre vai ser redução de LDL. Se o nosso paciente tem triglicerídeo elevado, mas isso não está superior a 500 mg por decilitro, nós tratamos o paciente com estatina. Tá? Então, tem hipertrigliceridemia, tem hipercolesterolemia, vou tratar com estatina. Entretanto, se os níveis de triglicerídeo do paciente estiverem acima de 500 mg por decilitro, aí vocês tratarão o paciente com fibrato, tá bem, pessoal? Então, o nível de triglicerídeo vai determinar qual será o fármaco que vocês escolherão para o tratamento entre o fibrato e a estatina. A redução dos níveis de triglicerídeo varia aí de 30% a 60%, e depende também do valor basal dessa hipertrigliceridemia. Quanto mais alto for o nível de triglicerídeos do nosso paciente, mais potente é esse efeito redutor de triglicerídeos do fibrato. Por isso que a gente acaba escolhendo esse fármaco quando o paciente tem uma hipertrigliceridemia extremamente elevada. Acima de 500 já é muito elevado, mas nós temos pacientes que podem chegar com valores próximos a 1000, por exemplo, né? Então, quanto maior for o nível de hipertrigliceridemia, maior também será essa redução aí promovida pelo fármaco, né? Aumento de HDL de 7% a 11%, e a ação do fibrato sobre LDL é variável. Pode aumentar, diminuir, não ter efeito nenhum, tá bem? Representantes aqui da classe, então, ó, fenofibrato, bezafibrato, cipro e a genfibrosila. O principal representante da classe é o fenofibrato, que destaco a vocês, é um profármaco, precisa ser metabolizado no fígado para que a gente tenha a produção de ácido fenofíbrico, que é o metabólito ativo, que tem esse efeito hipotrigliceridêmico, né? Em relação aos efeitos adversos, são infrequentes e leves, tendem a diminuir conforme a gente avança com o tratamento com esse fármaco. É muito raro um paciente interromper o tratamento com o fibrato pela ocorrência de efeitos adversos. Esses efeitos adversos, eles são gerais, por exemplo, mialgia, pode acontecer também aumento de transaminase, a Shout, e aqui também é importante fazer o monitoramento do paciente, assim como eu comentei com vocês lá sobre as estatinas. Prurido, cefaleia, diminuição da libido, perturbação do sono, distúrbio gastrointestinal, mas destaco aqui, reitero com vocês, efeitos adversos infrequentes e leves. E o fibrato também pode aumentar a excreção biliar de colesterol, isso predispõe formação de cálculos biliares, cálculos lá na vesícula biliar, visto que esses cálculos biliares são formados, em sua maioria, por cristais de colesterol, tá? Então, esse é um efeito adverso aí que pode acontecer com o fármaco também. Contraindicação dos fibratos, pessoal, aqui nós temos duas situações que vocês precisam sempre ponderar. Tem alguns fibratos, por exemplo, fenofibrato, que ele pode ser usado em associação com estatina. Pode, tem que utilizar com muita cautela, porque independente do tipo de fibrato, todos eles podem potencializar o efeito adverso da estatina, em especial rabdomiólise e a miopatia. Tá? Então, todos os fibratos podem potencializar esse efeito adverso da estatina. O fenofibrato,
dos fibratos é o que tem menor risco de potencialização desse efeito adverso da estatina. Então, se precisar usar, tem que utilizar com cautela e fazendo acompanhamento bem de pertinho do paciente. Já a genfibrosila, pessoal, é contraindicado a associação com estatina, é proibida essa associação, porque já é bem determinado em estudos clínicos que a associação genfibrosila e estatina tem um risco elevadíssimo de rabdomiólise e miopatia, tá certo? Então, se precisar associar, escolhe o fenofibrato, mas faz um uso muito cauteloso, porque tem risco de observação desses efeitos adversos com maior intensidade. Além disso, os fibratos, eles podem promover interação farmacológica em nível de distribuição, né? Então, lembrem-se, fármaco é administrado por via oral, é absorvido, chega lá no plasma ele pode se ligar em proteínas plasmáticas, aqui, em especial a albumina. Vamos pensar no caso da varfarina, um anticoagulante. Então, a varfarina chega lá no plasma, uma fração dela se liga em proteínas plasmáticas, como a albumina, a outra fração do fármaco fica livre para ter o efeito terapêutico, né? A maioria dos fármacos se comporta dessa forma. E o que acontece é que, o que é que o fibrato faz? Ele chega lá e ele desliga essa varfarina, ele interrompe essa ligação da varfarina com a proteína plasmática, né? Ele desloca a varfarina da albumina. Então, nós temos com isso maior fração livre de varfarina. Como o fármaco não está mais ligado na proteína plasmática, ele fica livre no plasma para ser então distribuído e fazer o seu efeito terapêutico. Só que, quando nós aumentamos muito a concentração livre de qualquer fármaco, nós temos uma maior incidência de efeito adverso ou ainda de intoxicação, certo, pessoal? Então, sempre que fizer a associação fibrato e varfarina, tem que fazer ajuste da dose de varfarina, porque tem esse risco de efeitos adversos e intoxicação. Bom, outra classe que eu quero mostrar aqui para vocês é o ácido nicotínico, ou niacina, ou vitamina B3, tanto faz, né? São sinônimos, vocês podem chamar de qualquer forma. E olha que legal o efeito desse fármaco. É a primeira vez que nós observamos 5 setas para cima aqui nos níveis de HDL. Então, esse fármaco ele tem um importante efeito nos níveis de HDL, também tem efeito sobre LDL, 2 setas para baixo, e aqui nós também temos um efeito bastante interessante nos níveis de triglicerídeos. Niacina é uma ótima opção para o tratamento dessas condições também. Olha o mecanismo de ação desse fármaco. Pessoal, aqui no tecido adiposo, nós temos uma lipase sensível ao hormônio. É diferente da lipase lipoproteica que eu mostrei há pouco para vocês lá no mecanismo de ação dos fibratos. Essa lipase sensível ao hormônio, ela está lá no tecido adiposo, e na presença de hormônios específicos, como, por exemplo, a noradrenalina, que é liberada em situações de emergência, luta e fuga, sistema simpático, né? A gente precisa de uma maior mobilização de energia, então aumenta a produção de glicose, aumenta a liberação de ácidos graxos que estavam armazenados para que nós tenhamos mais energia. Então, tipo, a noradrenalina chega aqui no tecido adiposo, ativa a lipase sensível ao hormônio, e a gente tem liberação de ácido graxo livre para o sangue, tá? Então, essa é a ação da lipase sensível ao hormônio. O que é que a niacina faz? Ela chega aqui, liga-se num receptor de niacina e ela inibe a enzima lipase sensível ao hormônio. A enzima estando inibida, a gente tem uma diminuição nos níveis plasmáticos de ácidos graxos, chega menos ácido graxo livre lá no fígado, sintetiza menos triglicerídeos, diminui os níveis plasmáticos de VLDL, vocês reforçando aqui, VLDL é rica em triglicerídeo, consequentemente eu tenho menos VLDL, eu tenho também menos LDL, porque a LDL ela é formada a partir aqui da IDL, que vem da VLDL, né? Se eu tenho menos LDL, eu tenho uma menor entrega de colesterol lá em tecidos extrahepáticos, né? Então, aqui o efeito da niacina diminuindo LDL. Além disso, pessoal, o que a niacina faz? Ela vai promover aqui uma diminuição da depuração da ApoA1. A ApoA1 é uma apoproteína presente na membrana da HDL. Então, sempre que essas apoproteínas de membrana das lipoproteínas
Sempre que a sapoproteína ela é degradada, acaba que a lipoproteína é degradada como um todo. Se perde essa lipoproteína, né? Então, vejam, o que a niacina vai fazer? Ela vai impedir a degradação da ApoA1, consequentemente, a gente tem um maior tempo de meia-vida da HDL. Essa HDL fica viável por mais tempo, ela não é degradada. Aumento de HDL significa o quê? Maior remoção de colesterol de tecido periférico, maior entrega de colesterol lá no fígado, esse colesterol chega e ele acaba sendo, então, metabolizado e pode ser excretado aí lá na bile, tá? Então, esse é o efeito da niacina sobre os níveis de HDL, tá certo, pessoal? Aumenta a HDL porque diminui a sua degradação, e aí a HDL faz a sua função. Então, a niacina vai ter esse efeito sobre a HDL e também tem um efeito aqui sobre os triglicerídeos, porque diminui o aporte, né, a chegada de ácidos graxos livres aqui no fígado. Tem um efeito sobre LDL, porque a gente tem uma diminuição da exportação de VLDL, porque tem uma diminuição de triglicerídeos. Aquilo que a prof explicou para vocês, está tudo isso acontecendo de maneira integrada, tá bem? Bom, a niacina pode reduzir o LDL entre 10% e 20%, é o fármaco mais eficaz para aumentar a HDL, também diminui triglicerídeo de 20% a 35% em sua dose típica. Quando associada à estatina, então eu posso utilizar niacina e estatina? Pode. Ou combinado com estatina e resina, prof, pode associar estatina, resina, aqui a colestiramina e niacina? Pode usar os 3 fármacos? Pode. Vai depender dos níveis de lipídios do nosso paciente e vai depender da nossa meta terapêutica, né? Quando nós fazemos essas associações, a gente consegue diminuir a progressão da aterosclerose coronária, né, a aterosclerose lá em artérias coronarianas, e, consequentemente, a gente diminui os desfechos, os eventos cardiovasculares. Entretanto, queridos, o efeito pleno desse fármaco, o efeito terapêutico pleno da niacina, ele só é atingido após vários meses de tratamento. Então, o paciente começa a utilizar o fármaco e demora um certo tempo até que a gente tenha um aumento substancial de HDL e redução de triglicerídeos promovido por esse fármaco. Aqui no Brasil nós temos apenas essa apresentação, que é o METRI, né, ácido nicotínico, 500 mg. A posologia varia de 300 a 1000 mg a dia. Entretanto, pessoal, nós temos a apresentação desse fármaco em forma de suplemento alimentar. E aí tem de diversas marcas, das formas mais variadas, como vocês possam imaginar. Tá? Então, coloquei aqui apenas 2 exemplos para ilustrar para vocês. Olha aqui a vitamina B3, a niacina da Oficial Pharma, aqui vem em cápsulas 500 mg. Então, tem que lembrar de ajustar a dose, né, para posologia. Olha aqui essa niacina da Unilife, 16 mg. Tá? Então, para chegar na dose que o paciente precisa, por exemplo, essa apresentação aqui já não é viável, porque imagina quantos comprimidos, né, o paciente teria que fazer uso, tá certo? Então, quando for utilizar suplemento alimentar, tem que levar em conta sempre a concentração que tem aqui nesse fármaco e qual é, nessa substância, né, nesse suplemento, e qual é a concentração do fármaco, a dose do fármaco que eu preciso utilizar, tá bem, pessoal? Bom, em relação aos efeitos adversos da niacina, por mecanismos e cascatas de eventos intracelulares, a niacina pode diminuir a sensibilidade à insulina, então tem que ser utilizada com cautela em pacientes diabéticos. A niacina também pode promover hiperuricemia, aumento de ácido úrico, assim como os diuréticos tiazídicos, por exemplo, porque a niacina é secretada lá no néfron pelo mesmo transportador do ácido úrico. Então, a niacina, utilizando esse transportador, o ácido úrico fica sem transportador para ser secretado lá no néfron, então fica mais ácido úrico ali no plasma, né? E isso leva a essa hiperuricemia, o que é preocupante em pacientes com gota, tá bem? E o efeito adverso mais comum da niacina é rubor cutâneo e prurido. Então, é comum, assim, relativamente comum, o paciente começar a utilizar esse fármaco e relatar que ele começou a apresentar rubor cutâneo, né, vermelhidão e coceira, tá certo, pessoal? Esse efeito também é mediado pela niacina, que vai promover a liberação de prostaglandinas, e nós já estudamos lá, quando nós estudamos os fármacos anti-inflamatórios, que essas prostaglandinas,
elas podem atuar em terminações nervosas e promover o prurido, e também promover uma certa vasodilatação, que levaria à ocorrência desse rubor, né? E esse efeito adverso de rubor cutâneo e prurido, a gente pode contornar tanto ajustando a dose, usando doses mais baixas de niacina, ele tende a desaparecer com a continuação do tratamento, e uma outra forma de evitar esse rubor cutâneo e esse prurido é a associação com o AINE, tá? Então, o paciente, se apresentar esse efeito adverso, pode ser orientado que ele tome, por exemplo, um AS ou qualquer outro anti-inflamatório não esteroidal, que vai bloquear aqui, né, essa liberação de prostaglandina. O paciente toma um AS ou um outro AINE, meia hora ou uma hora antes de tomar a niacina, que a gente consegue controlar esse efeito adverso. Só que lembrem-se, sempre, né, que todos os fármacos, eles promovem efeitos adversos. E nós estudamos lá que os anti-inflamatórios não esteroidais também são responsáveis pela incidência de efeitos adversos consideráveis. Aí vocês têm que pôr na balança. Vale a pena associar aqui um anti-inflamatório para contornar esse efeito adverso da niacina, até que o paciente se adapte ao fármaco? Se sim, pode fazer essa associação. Agora, se o paciente já tem condições que impeçam, né, ou que sejam condições que o paciente não pode utilizar anti-inflamatório não esteroidal, por exemplo, né, que são situações que limitam o uso dos AINES, aí vocês não podem utilizar essa manobra, certo? Às vezes tem que trocar a classe do fármaco aqui. Bom, por fim, pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre os ácidos graxos, em especial o ômega 3. Esses ácidos graxos, eles são derivados do óleo de peixes, provenientes de águas frias e profundas, e o ômega 3 reduz a síntese de triglicerídeo. Entretanto, pessoal, olha, diminui triglicerídeo em altas doses, né? Então o paciente tem que tomar de 4 a 10 gramas a dia de ácido graxo ômega 3, para que tenha essa redução de triglicerídeos. Se usar dose mais baixa, não tem nenhum efeito sobre o triglicerídeo. O ácido graxo ômega 3 tem um aumento discreto sobre os níveis de HDL, só que, se vocês pegarem aí, por exemplo, artigos científicos, né, estudos clínicos, desses que acompanham milhares de pacientes que são tratados com determinada substância e avaliam o efeito, vocês verão que o ácido graxo ômega 3, ele diminui os níveis de triglicerídeo, mas essa relação do ácido graxo ômega 3 na redução da morbimortalidade ainda é inconclusivo. As pesquisas não conseguiram fazer essa associação do tipo, olha, se o paciente toma ácido graxo ômega 3, diminui o triglicerídeo, e esse fármaco também reduz a morbimortalidade, que é o que acontece com as estatinas. Se vocês bem pegarem a nossa aula de estatinas e puxarem da memória, vocês verão que a prof mostrou para vocês que só o fato do paciente tomar a estatina já tem uma redução do risco de eventos cardiovasculares, né, de desfechos cardiovasculares. Então, todos esses outros fármacos hipolipemiantes, eles são usados também para reduzir o risco de evento cardiovascular do nosso paciente. Claro que a estatina é o fármaco que melhor promove essa redução de risco de evento cardiovascular. E aqui com o ácido graxo ômega 3, apesar de ter sido observado que nessas doses mais elevadas, ele reduz os níveis de triglicerídeos, essa substância ainda não tem um desfecho conclusivo sobre a redução da morbimortalidade do paciente, tá bem, pessoal? Os ácidos graxos ômega 3, os mais importantes, são o EPA, ácido eicosa pentaenoico, e o ácido docosa hexaenoico, DHA, tá, pessoal? Qual que é a grande vantagem de ácido graxo ômega 3? Efeitos adversos são muito baixos, né? É tido como um suplemento alimentar. Então, pessoal, esses fármacos, eles são utilizados como terapia adjuvante na hipertrigliceridemia ou em substituição a fibrato, niacina ou estatina em paciente intolerante. O que a gente pode fazer é associar ômega 3 com todas as outras terapêuticas, que não vai ter um efeito ruim para o paciente, né? Tem um efeito positivo, e também pode utilizar ômega 3 nos pacientes que foram intolerantes as outras classes aí de fármacos hipocolesterolêmicos, né, como o fibrato, niacina e estatina, tá certo? Só que lembrar que tem que utilizar em dose mais alta, né? Bom, aqui no Brasil nós não temos nenhum medicamento à base de ômega 3 aprovado para comercialização,
Aprovado recentemente pela FDA lá nos Estados Unidos, existe esse fármaco Vascepa, né? E aqui a gente tem o ácido eicosa pentaenoico, 1 grama, né? Dá para fazer importação desse fármaco, dá, com todo aquele trâmite bastante burocrático, mas é possível. E nós temos diversas apresentações de suplementos alimentares. Né? A dose mínima recomendada, 3.000 miligramas dia. Né? Então, ó, por exemplo, aqui o ômega 3 do laboratório catarinense, que é um laboratório bem renomado, vem aqui numa concentração de 1 grama, tá bom? Então, tem que sempre lembrar, se for utilizar suplemento alimentar, observar a concentração da substância nesse suplemento e fazer o ajuste de acordo com a dose recomendada de uso diário, certo? Efeitos adversos relacionados aos ácidos graxos ômega 3, geralmente efeitos gastrointestinais, como diarreia, náusea e dor abdominal. Algo que limita muito a adesão ao tratamento é o gosto de peixe, né? Então, se colocar essa cápsula de ômega 3, não sei se vocês já tomaram ômega 3, mas se você colocar a cápsula e deixá-la na boca um tempinho, fica com gosto de peixe na boca, ou ainda quando toma a cápsula, né, com um copo d'água, quando essa cápsula começa a ser degradada no estômago, às vezes a própria eructação vem aquele gosto de peixe novamente. Então, para quem não gosta de peixe, ou é desagradável ficar com esse gosto de peixe na boca, isso pode limitar a adesão ao tratamento do fármaco, tá? Do fármaco não, do suplemento. E ainda, os ácidos graxos ômega 3, eles podem aumentar o risco de sangramento em pacientes que usam anticoagulante ou antiplaquetário. Então, essa associação de anticoagulante, antiplaquetário e prescrever aqui ácido graxo ômega 3 pode potencializar o risco de sangramento no paciente, tá? Prof, socorro, quanta coisa! 5 partes de uma aula para entender sobre fármacos hipolipemiantes. Relaxa, tá tudo certo. Vamos dar uma resumida em tudo isso e tudo vai fazer sentido aí na sua cabeça. E continua estudando que vai dar certo. A gente vai conseguir condensar todo esse conteúdo, né? Então, ó, nós temos aqui que na via exógena de produção de colesterol, as resinas, né, os sequestradores de ácidos biliares, podem atuar aqui, diminuindo aí, né, a absorção de colesterol, na verdade, o que vai acontecer aqui com essas resinas, elas vão se ligar em ácidos biliares, elas fazem um complexo com esses ácidos biliares, aumenta a excreção desses ácidos biliares aqui nas fezes, consequentemente, a gente tem uma maior gasto de colesterol para formar mais ácidos biliares. Então, as resinas de troca iônica se ligam aqui nesses ácidos biliares, excretam esses ácidos biliares, o que faz com que o organismo gaste mais colesterol para formar mais ácidos biliares, né? Outro fármaco aqui, ezetimiba, vai impedir a absorção intestinal de colesterol, bloqueando o receptor NPC1L1, né? Então, com isso, a gente tem uma diminuição da absorção de colesterol. A associação da ezetimiba com estatina, lembrem-se, a gente tem uma alta potência terapêutica, porque de um lado tem um fármaco que diminui a absorção de colesterol, do outro tem um fármaco que diminui a síntese hepática de colesterol, né? Os fibratos aqui, pessoal, atuando tanto potencializando o efeito da lipase lipoproteica e com isso aumentando a captação de ácidos graxos para tecidos periféricos e reduzindo aqui, em especial, os níveis plasmáticos de triglicerídeos. Fibrato também diminuindo aqui a secreção de VLDL, que é rico em ácidos, em triglicerídeos, né? Então, com isso também diminui o triglicerídeo plasmático. As estatinas, as resinas, né, de troca iônica, os próprios fibratos aumentam a captação aqui de LDL, né, porque pelo receptor de LDL, as estatinas diminuindo aqui a síntese de colesterol intrahepático, né, ao inibir a HMG-CoA redutase, tá bem, pessoal? E aqui nesse esqueminha faltou a niacina, potencializando aqui o efeito da HDL. Bom, vamos resumir então os efeitos desses fármacos em cada uma das lipoproteínas? Olha, pessoal, as estatinas, elas têm um efeito muito mais importante sobre LDL, né? Já os fibratos, esse efeito, ele é muito mais importante sobre os triglicerídeos. Também tem um efeito aqui em HDL. A niacina, amados, vai ser fármaco de escolha
para nós tratarmos aqui, melhorarmos os níveis de HDL e também reduz de maneira considerável os níveis de triglicerídeos. E os sequestradores de ácidos biliares têm uma ação maior também sobre os níveis de LDL, sobre os níveis de colesterol, né? Porque acaba que vai consumir mais colesterol para formar aí os ácidos biliares. E a ezetimiba, que é inibidor da absorção de colesterol, um efeito mais discreto sobre LDL, HDL e triglicerídeo. Mas lembrem-se que aqui, né, com a ezetimiba, nós temos essa potencialização que acontece quando esse fármaco é utilizado, por exemplo, em associação com a estatina. As resinas de troca iônica, pessoal, como são fármacos que atuam mais em nível intestinal, são fármacos que têm menor incidência de efeitos adversos. E são fármacos de escolha, geralmente, para o tratamento de dislipidemia em adolescentes, jovens, crianças. Por quê? Geralmente o médico começa tratando com um fármaco que tem menor efeito adverso, né? E aí, se não conseguir atingir as metas terapêuticas com esses sequestrantes de ácidos biliares, por exemplo, ou ainda com a ezetimiba, o médico pode avançar e associar aqui uma estatina, tá bem, queridos? Bom, referências que a prof usou para preparar todas essas aulas para vocês. Recomendo que vocês leiam os livros, aprofundem o conhecimento, leiam artigos científicos também. Não se restringam apenas a essa videoaula, ela é só um norte para vocês, para abrir a mente aí para fazer o estudo desses fármacos, tá? Se vocês tiverem dúvidas, manda aquela mensagem para a prof, entre em contato, nós vamos conseguir consolidar todo esse conhecimento juntos. Eu agradeço pela companhia de vocês, nesse tempo que nós passamos juntos aqui, preparando, né, estudando todo esse conteúdo. E nos vemos, então, na nossa próxima aula de farmacologia. Obrigada pela companhia. Um grande beijo e fiquem com Deus.